nós vamos falar sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Como o próprio nome diz, a base ela é de âmbito nacional. Ela é um parâmetro para todo o território brasileiro. Esse país vasto, esse país extenso, que necessita de uma base para que tenhamos aí um projeto de nação, onde o aluno do Nordeste, ele vai ter os patamares mínimos, assim como o aluno do Sul, para que não haja essa diversidade em termos de desigualdade, de falta de acesso a quem, ou de acesso superior em detrimento a outras regiões. Então, para que haja essa base, portanto, então, a BNCC dentro aí, né, de um contexto de Brasil, um país extenso, com diversidades, né, culturais, sociais, com peculiaridades de cada região. E a educação inserida nessa pluralidade, ela também se torna diversa e diversificada e muitas vezes desigual, né? Então, sem essa base em todo o território nacional, não tem como estabelecer padrões mínimos de aprendizagens. A criança, por exemplo, que mora na região X, ao mudar para a região Y, tem aquele choque, né, de aprendizagens, de conteúdos, de objetivos, porque não tem-se essa padronização, ou muitas vezes essa mesma criança, ao, né, se comparada a uma criança de outra região, pode ser que aí haja, né, uma diferença muito grande naquilo que foi oferecido para determinada região, em detrimento de outra região. Então, para que haja esse parâmetro, esse padrão, essa base, é que tem-se a BNCC. A BNCC surge, então, né, a partir, diante dessa demanda, de uma base comum, em uma perspectiva igualitária de acesso, dentro aí de um projeto de nação. Então, essa criação de uma base nacional comum curricular, ela tem o objetivo de garantir aos estudantes o direito de aprender um conjunto fundamental de conhecimentos. Então, o que estudante X tem direito, estudante Y também terá, né, de conhecimentos, habilidades comuns, de norte a sul, tanto nas escolas públicas quanto privadas, urbanas, rurais, de todo o país, é nacional. Então, espera-se com isso, né, reduzir as desigualdades educacionais existentes no Brasil, nivelando aí, e o mais importante, elevando a qualidade da educação. A criação de uma base nacional comum para a educação básica, ela está aí prevista desde 1988, né, com a promulgação aí da nossa Constituição. E em 96, a LDB, então, ela realça, né, novamente ela traz essa temática dizendo que haveria uma base, né, que estabeleceria aquilo que seria comum em todo o território nacional. Somente em 2014, a BNCC ela foi definida como meta aí pelo Plano Nacional de Educação, apesar de 88, de 96 já mencionar, né? Então, a partir daí, desde 2015, a BNCC tem sido pauta aí dos mais importantes assuntos e debates sobre a educação no país, né? Então, em razão da reforma do ensino médio ali em 2017, a sua homologação então aconteceu em duas fases. Primeiro, né, no dia 20 de dezembro de 2017, para as etapas da educação infantil e ensino fundamental, e posteriormente, né, em 14 de dezembro, só que agora de 2018, né, um ano depois, para a etapa do ensino médio.
Então, nós temos aí, né, essas bases legais na Constituição Federal, né, de 88. No artigo 205, a Constituição vai assegurar que a educação é direito de todos, indistintamente, né, e de forma igualitária no que diz respeito ao acesso dos conhecimentos, das habilidades, daquilo que é conhecimento acumulado pela humanidade, né? Então, a educação é um direito de todos. Isso é garantido no artigo 205. Já no artigo 210 é mencionada a necessidade, né, de que sejam fixados conteúdos mínimos, né, para o ensino. Então, nós temos a Constituição. Na LDB, no artigo 9º, né, vai dizer ali da criação da BNCC, quando menciona que cabe à União, em colaboração com os estados e municípios, estabelecer essas diretrizes, né? Então, aqui na LDB, no artigo 9º, ela fala que compete à União, por isso é uma base nacional, porém, em colaboração com os estados e municípios. Então aqui nós temos, né, esse pacto interfederativo, tanto para a implementação quanto para, né, o cumprimento aí da BNCC em todo o território nacional, nos estados, nos municípios, no Distrito Federal, nas escolas privadas, nas escolas públicas. Então tem esse pacto interfederativo, que é uma característica da BNCC. Tentando aí, né, minimizar as discrepâncias entre regiões, minimizar esses impactos, né, de desigualdades educacionais e fazer com que realmente a BNCC seja efetivada com a colaboração e participação de todos. Desde a sua promulgação, então, o prazo máximo, né, que foi dado para implementação na educação infantil e no ensino fundamental foi até o início do ano letivo de 2020. Já no ensino médio, o prazo para que ela seja, né, implementada é de forma gradual. Então, vai desde 2020 até 2022, quando aí, né, se formam as primeiras turmas. Já deu esse tempo aí, né, para formar as primeiras turmas após os 3 anos do ensino médio. Então, para o ensino médio, até 2022. Fundamental e Educação Infantil foi até 2020. Você deve estar perguntando, né, mas o que de fato é a BNCC? Qual a definição para a Base Nacional Comum Curricular? A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo, exclusivamente para a educação escolar. Então, a BNCC, ela tem caráter normativo, é um documento normativo, ou seja, é norma, é obrigatório a sua observância. Todas as escolas, todos os sistemas, obrigatoriamente devem cumprir o que diz este documento. Então, ela é de caráter normativo, não é facultativo, não é simplesmente um parâmetro consultivo, mas ela é imposta, é algo arbitrário a todos os sistemas. Então, é necessário a obrigatoriedade da BNCC por ser um documento normativo. A BNCC, então, ela define esse conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos da educação básica devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, assegurando, né, dessa forma que eles tenham os direitos de aprendizagens e desenvolvimento conforme aí o que preceitua aí o Plano Nacional
de educação. Então vejamos, ela é um conjunto orgânico e progressivo. Então a BNCC define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem. Progressivo de aprendizagens. O que isso significa? Que os conhecimentos, os objetivos de aprendizagem, eles farão parte de um sistema que visa a integralidade deste estudante. Então, tem-se uma sequência, tem aquilo que é pertinente para cada faixa etária, para cada ano de escolarização. Então, é orgânico. A educação é vista como um todo, é uma visão omnilateral da educação. A educação não é vista como etapas estanques, né? Mas é vista como algo orgânico, interligado, que tem conexão entre as partes. Então, a educação infantil se conecta com o ensino fundamental, que por sua vez se conecta com o ensino médio. Então, tem essa organicidade, onde as áreas do conhecimento irão conversar entre si, né? Então, é um conjunto orgânico e progressivo, né? São definições progressivas, sucessivas de aprendizagens. Que aprendizagens são essas? São aquelas aprendizagens essenciais que todo aluno deverá desenvolver ao longo das etapas e processos, etapas e modalidades da educação básica, né? Então, aqui, todo aluno, então são apenas alguns, é para apenas determinada região? Não, né? Assegurando o princípio aí de igualdade, de acesso e permanência, né? Nós temos, então, a educação como direito de todo. Então, são aprendizagens essenciais que todo aluno deverá desenvolver, né, ao longo, processualmente. Ao longo de quê? Ao longo da educação básica, né? Ao longo das etapas e modalidades da educação básica. E aí, eu pergunto a você, o que é a educação básica? Flávia, a BNCC é só para o ensino fundamental? Não, a BNCC é para toda a educação básica. E nós sabemos que a educação básica, ela é composta por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Esta é a BNCC. Então, a BNCC, ela vai normatizar a educação infantil? Sim, bem como o ensino fundamental e o ensino médio. Então, a BNCC é para toda a educação básica. Essas aprendizagens essenciais, elas visam garantir, né, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, a BNCC vai falar de direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Estas aprendizagens essenciais que visam assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento é dentro de uma perspectiva deste aluno integral, uma visão holística deste aluno, em seus aspectos emocionais, sociais, culturais, cognitivos.
Então, a BNCC vê esse aluno como um todo. Nós vamos ver posteriormente, em outro vídeo, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento assegurados pela BNCC. Esse conjunto orgânico, progressivo de aprendizagens essenciais para os alunos da educação básica, que asseguram os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, são orientados pelos princípios éticos, políticos e estéticos, ok? Então, aqui nós temos os princípios éticos, políticos e estéticos, ok? Como nós falamos desse conjunto orgânico, né, de aprendizagens essenciais, logo quando pensamos em aprendizagens essenciais, isso nos remete a currículo, né? No entanto, a BNCC não é currículo. Então, é importante que você saiba isso. BNCC não é currículo. Então, ela não é currículo, mas ela é uma referência para a organização, para a formulação dos currículos e das propostas pedagógicas, né? Então, é uma referência para a formulação de quê? Dos currículos e das propostas pedagógicas. E aí você pergunta, só da rede pública? Não. As propostas pedagógicas, os currículos da rede privada, do sistema privado, também, obrigatoriamente, tem que ter a referência da BNCC, ok? A BNCC, ela integra a Política Nacional de Educação Básica. Então, a partir dela, outras políticas e ações vão se alinhar, né? Como, por exemplo, a formação de professores, a avaliação, a elaboração de conteúdos educacionais, né? Então, ela é esse balizador. Ela tem, né, a BNCC tem a pretensão de ajudar a superar a fragmentação das políticas públicas, né? Contribuindo, então, aí para esse fortalecimento do regime de colaboração entre as 3 esferas aí de governo. Então, não mais fragmentados por regiões, por entes federativos, né? Ela é essa bússola, esse norte para a qualidade da educação. Então, para que tenha-se a garantia, né, desse acesso igualitário em todo o território nacional. A BNCC, para assegurar essa qualidade, ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais, né, definidas ali da BNCC, elas devem assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que, né, vão aí consubstanciar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, ora, né, mencionado. Então, aqui nós vamos ter 10 competências gerais. Essas 10 competências gerais irão assegurar, né, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Nós vamos falar no vídeo posterior, na próxima aula, sobre cada uma dessas 10 competências separadamente. Essas 10 competências gerais, né, tem-se uma definição na BNCC para competência. O que é competência? Quais as 10 competências todo estudante deve ter? Então, nós vamos definir competências segundo a BNCC.
Competência na BNCC, então, é definido como a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Então, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Então, a mobilização, o aluno tem que ser capaz de mobilizar, de usufruir das suas aprendizagens, dos seus conhecimentos adquiridos para resolver problemas da sua demanda cotidiana, no exercício da sua cidadania, no trabalho. Então é um conhecimento que precisa ser colocado em prática, que precisa ser um conhecimento que cause transformação na vivência diária. Então, ele deverá ser capaz de mobilizar, não simplesmente decorar um conhecimento para a prova, não simplesmente ter aí conteúdos dispersos, né? Que não tenha nada a ver com o contexto real do estudante, que não tenha aplicação, mas competência é definida então como essa mobilização. Para mobilizar conhecimento, eu vou utilizar aí, né, capacidades cognitivas, emocionais, culturais, sociais. Então, dentro desse campo aí de mobilização integral, que eu vou recorrer a estes conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Dentro de conhecimentos, né, nós temos os conceitos e procedimentos. Dentro de habilidades, nós temos as habilidades práticas, saber fazer, né? As habilidades práticas, cognitivas, aquilo que requer um raciocínio, né? E emocionais. E ainda atitudes e valores. Para que eu vou mobilizar tudo isso? São 10 competências, né? São 10 competências gerais que estarão a serviço desta mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Conhecimentos são os conceitos e procedimentos, habilidades práticas, cognitivas e emocionais, e atitudes e valores. Isto tudo para quê? Para resolver, né, solucionar demandas complexas do dia a dia, da vida cotidiana. Então, para resolver demandas complexas, aquilo que exige de mim uma mobilização de saberes. Então, para resolver demandas complexas, não é só para responder na hora da prova, né? Para resolver demandas complexas na vida cotidiana, bem como na sociedade de forma geral, né? No pleno exercício da cidadania. E no mundo do trabalho. Mundo do trabalho, ou seja, um cidadão pleno que utiliza o conhecimento em benefício próprio, em benefício com os outros, na sua atuação na sociedade. Então, para isso é que tem a preocupação, né, de assegurar essas 10 competências gerais para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, ok?
Então, mobilizando conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades práticas, cognitivas e emocionais e atitudes e valores. Ao definir essas competências, né, a BNCC, então, ela reconhece que a educação, ela deve afirmar, né, valores éticos, políticos, estéticos, né, para a vida em sociedade, para o trabalho, estimular ações aí que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a, né, mais humana, justa, igualitária, socialmente justa, né? Por isso uma base que iguala a todos, também voltada aí para a preservação da natureza. Essas 10 competências aqui, elas mostram também alinhar a agenda de 2030, né? Que define aí as competências gerais da educação básica. Essas 10 competências, elas se interrelacionam e elas vão se desdobrar aí, né, no tratamento didático proposto para as 3 etapas da educação básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, ela vai se desdobrar, né, articulando aí na construção de conhecimento e no desenvolvimento de habilidades, na formação de atitudes e valores. Esse desdobramento, né, ao longo da educação básica, ele será contemplado aí também, né, na relação da BNCC e os currículos. Então, nós vamos ver esta relação da BNCC e currículo. Aqui, então, nós estamos falando das dimensões que a BNCC traz como referência para a elaboração dos currículos. Então, aqui nós estamos falando das dimensões intelectuais, físicas, afetivas, sociais, éticas, moral e simbólica. Então, aqui nós temos as dimensões que serão, né, contempladas no currículo, as dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica. As 10 competências gerais, bem como, né, os objetivos ali, contemplando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, estarão sempre, então, visando essas dimensões integrais, compreendendo aí os aspectos intelectuais, físicos, afetivos, sociais, éticos, morais e simbólico. Isso tudo, né, dentro de uma visão integral da criança, do adolescente, né? Em todas as dimensões que compreendem aí as aprendizagens essenciais. Essas dimensões, então, né, irão proporcionar essa construção intencional, sistematizada de aprendizagens aí, né, sintonizadas com a necessidade e a possibilidade do educando, nessa visão aqui integral. No próximo vídeo, na próxima aula, nós iremos falar sobre as 10 competências gerais da BNCC, iremos falar ainda sobre os componentes curriculares, sobre os campos de aprendizagem, falaremos também sobre a educação infantil na BNCC. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.